Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono, e esse é o Todo Santo Dia, onde a gente visita todo o martiriológio romano, toda a página daquele dia, para descobrir os santos de hoje, ver o que a igreja prescreve, quais santos a igreja prescreve a veneração hoje, a celebração hoje, para que a gente, comentando brevemente sobre cada um, a divina providência possa usar isso como ferramenta para aquecer teu coração, para te dar aquele estalo, para criar uma nova devoção, para ter um novo amigo do céu, e que de alguma forma isso, né, essa amizade, essa relação com o santo, tanto de intercessão quanto de inspiração, possa ser útil na tua busca pela santidade, na tua caminhada rumo ao céu. Antes de eu começar, nessa página do Martirológio do dia 2 de dezembro, hoje, curte esse vídeo, te inscreve no canal. Importante tu marcar o sininho, porque esse vídeo sai cedo. Se tu não vê ele às 7 da manhã, marca o sininho, porque, vê meio-dia na hora do almoço do trabalho, na hora antes de sair pra escola, depois de chegar da escola. Bota o sininho que vai ficar ali notificado até a hora que tu vê. Não esquece disso, hein? E, obviamente, se tu não segue no TikTok e no Instagram, que tem conteúdos diferentes desse aqui, vai lá. Tem muita coisa nos stories volta e meia, tem reels diferentes, além dos cortes daqui. Então vai lá e vamos então pro nosso martirológio romano do dia 2 de dezembro. Eu vou botar o mapa aqui para vocês, porque quem tá acostumado aqui comigo já sabe que a gente vai sempre no mapa para ir mostrando para vocês onde são os santos, onde viveram, qual é o contexto, de onde vêm, do que se alimentam. Vamos lá, o nosso primeiro santo do dia de hoje, assim como ontem, é um santo do Antigo Testamento. Agora em dezembro a gente vai se deparar um pouco com isso, também por conta da proximidade com o Natal, né, do fato de os profetas virem profetizar justamente a vinda do Messias, que é o Natal. Então nós temos no primeiro elogio Santo Abacuque, um profeta. Ontem nós tivemos São, esqueci o nome dele agora. Naum, São Naum, Santo Naum, que viveu num período relativamente próximo ao de Santo Abacuque, um pouco antes, tá? Lembrando que os anos antes de Cristo são contados ao contrário, então eles vão se aproximando, quanto mais para frente, mais próximo do zero. Santo Abacuque viveu vamos botar no mapa aqui no Reino de Judá, ou seja, no Oriente Médio. Cá estamos. Eu sempre deixo ele afastado, pessoal, para vocês poderem ver o entorno, né? Isso aqui é o Oriente Médio, tá? Aqui nós temos Israel hoje. É, vejam a Turquia, a África. Para vocês terem uma ideia da proximidade, temos aqui já relativamente próximo da Grécia, Itália, né, o acesso para o mar. As viagens de São Paulo se davam aqui, enfim. Sempre eu tento mostrar para vocês no detalhe se tiver o que mostrar, mas em geral afastado para que a gente consiga entender o que tem em volta ali, o que está acontecendo. Santo Abacuque é o santo, inclusive citei São Paulo, que é o santo, é o profeta, o santo citado por São Paulo na carta aos Romanos, será? É, que ele diz: o justo viverá pela fé, na carta aos Romanos. Isso é uma citação do livro de Abacuque, porque, assim como Naum, Abacuque tem um livro, e acho que mais do que Naum, até, do que São Naum, Santo Abacuque, o livro dele é uma das poucas, dos poucos registros que a gente tem sobre ele mesmo, né? São mais escassos. Ele viveu um pouco antes da destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, do Império Babilônico, Neo-Babilônico, e provavelmente era o próprio o profeta oficial, digamos, do templo, né. Eh,
esses santos do Antigo Testamento, são santos que a gente, de algum modo, acaba não tendo tanto conhecimento. Muitas vezes, como eu falei ontem, a gente não nem cogita que eles sejam santos, a gente não pensa sobre isso. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente, observe a vida deles e entendendo que eles são santos, a gente faça uma relação, eh, isso aí talvez eu não sei se é uma crítica que os protestantes têm com o catolicismo, mas eu, tentando fazer a lógica contrária, diria que é uma crítica que faz sentido, porque nós católicos temos algum tipo de, ignoramos de alguma forma o Antigo Testamento em muitos momentos, ainda que ele esteja presente, não nós enquanto Igreja Católica, ele está presente, né, na liturgia sempre. A Igreja Católica, os pais da igreja estudaram profundamente o Antigo Testamento também, mas nós, enquanto católicos de hoje, temos essa deficiência no estudo. Então, ver santos como o Santo Abacuque é uma conhecer as suas histórias como santos nos ajuda também nesse aspecto. Então eu já deixo destaque no primeiro santo, Santo Abacuque, é um santo que vale a pena, ser destacado, que se tu tiver alguma curiosidade, eu sempre deixo alguns destaques pensando em histórias que me chamam a atenção, os santos fundadores, os santos tiveram alguma vida, eh, que atrai de alguma forma a curiosidade, o interesse. Eu sempre gosto de destacar aqui, porque é os santos que eu acredito que talvez chamem mais a atenção de vocês. Então, comecem por Santo Abacuque, é um livro que, obviamente, é difícil ler o Antigo Testamento. Se forem procurar, procurem com comentários de preferência da patrística, vale muito a pena. Eu tenho aqui, em outro momento posso mostrar para vocês, a Bíblia da MBC, aquela grandona, e agora lançou uma versão menorzinha, eu acho que está em pré-venda agora, ou não sei se já saiu, mas mais acessível, ainda assim é uma Bíblia cara, eu sei, mas essa aqui que eu tenho é muito boa de ver os comentários, as citações cruzadas, então para esse tipo de leitura vai ser bom. Mas já me delonguei muito aqui no primeiro santo. Nós temos hoje a nossa página do Martirológio é mais curta, quase metade da de ontem, mas temos bastante santos legais para falar. No segundo elogio, tá, Santo Abacuque, só lembrando, 2 pontos antes de eu ir para o segundo elogio. Santo do Antigo Testamento não tem indicação de data, tá? A gente sabe que ele viveu ali, pelo ano 600, 500, final 580 e poucos antes de Cristo, mas o martirológio não indica. Santos da Era Apostólica e santos do Antigo Testamento, em geral, não são indicados data. E ontem eu comentei sobre São Naum, que poderia ser chamado Santo Naum. Aqui, Abacuque, nós temos a regra da gramática portuguesa, que inicia com vogal. No caso, ele tem um H, mas o som é o A, Abacuque, né? Então, santos com vogal com H. Santo, então não tem nem a possibilidade de chamar ele de São, estaria também gramaticalmente errado. Sempre Santo Abacuque. No segundo elogio, nós temos Santa Bibiana de Roma, mártir, que o martirológio nos indica a quem o Papa São Simplício dedicou uma igreja no Esquilino. Santa Bibiana é uma daquelas mártires que eu já citei em alguns vídeos, né, que nós temos ao longo ali desses séculos 2, 3, 4, especialmente em Roma, mas em algumas também ao norte de Roma, que tiveram muita influência na vida católica, na 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 gestão das comunidades, no cuidado das comunidades, não como pastoras, mas no zelo pela casa, no empréstimo das casas. Algumas delas eram, esposas de homens bem relacionados, eram mulheres socialmente bem relacionadas, então elas dispunham dos seus meios para as comunidades, para as suas comunidades. Então, Santa Bibiana está nesse contexto das virgens, eh, e mártires, mulheres desse período, tá. A gente pode associar sempre com Santa Inês, Santa Luzia, aí não tiveram necessariamente relação de amizade ou relação de comunidade,
mas elas têm a gente encontra um padrão de vida e de dedicação e de martírio e de fé inabalável nessas mulheres. E um padrão de veneração antiquíssima. São algumas das santas cuja veneração é mais antiga dos que a gente tem, mais antiga que elas, os apóstolos praticamente só. Então, sempre indico. E Santa Bibiana, a minha esposa se chama Bibiana, e aqui em casa a gente tem essa tradição católica, né, não é coisa nossa, mas a gente gosta de ressaltar isso, que é de ter os santos, padroeiros, assim, sempre por perto, lembrar santo onomástico, né, no caso minha esposa se chama Bibiana, o santo que tem o mesmo nome dela é o seu onomástico. Padroeiros batismais, natalícios, podemos falar sobre isso se vocês tiverem curiosidade, fazer vídeo só sobre isso. Mas então aqui em casa, por exemplo, hoje é um dia de alegria, de gratidão, de ação de graças, por conta de uma das padroeiras da minha esposa, Santa Bibiana de Roma, que foi perseguida por Juliano o Apóstata. Então ela viveu cerca do ano 360. O martiriológio nos indica a data incerta, e aí nós temos fontes históricas, né, diferentes. Ela foi filha de um oficial cristão, Flaviano. Então, vejam, segue esse padrão de uma mulher que estava inserida num, num, num contexto social mais elevado, romana, né? E que ainda assim o fato de se tornar católica lhe rendeu torturas e martírio. E o seu culto foi tão intenso e é tão, né, desde a sua morte mesmo, que no século V, poucos séculos depois, o Papa Simplício consagrou uma basílica em honra à Santa Bibiana, né, onde hoje estão as suas relíquias. No terceiro elogio, nós temos São Pimênio. Então, só eu não mudei aqui, mas tá. Santa Bibiana de Roma, em Roma, né? Obviamente. São Pimênio, em Roma também, é, sacerdote e mártir. Um culto bem mais local, né? O martiriológio nos indica que ele morreu nos séculos 3 ou 4, então é bem possível que ele esteja ali na volta, né, entre um século e outro. E nós temos conhecimento dele, e aí uma devoção, por conta das catacumbas. Isso acontece muito nos primeiros séculos, né? No quarto elogio temos São Cromácio de Aquileia, bispo de Aquileia, né? Hoje é Friuli, no norte da Itália. Friuli é por aqui, se eu não me engano. Acho que aqui vai demorar para aparecer. Enfim, mas é essa região aqui, tá? No ano 407, o martirológio nos indica cerca de 407, que deu remédio às condições dos claustros na Itália destruídos por Alarico e aos sofrimentos dos povos, e explicando sabiamente os mistérios da palavra divina, elevou as almas às realidades celestes. Eu gosto de ler o elogio quando ele tem mais coisas, porque normalmente, vejam, o de São Pimênio, nós falamos pouco dele, porque é um santo que realmente tem pouco a se falar. Mas o de São Pimênio é também em Roma, no cemitério ponciano, também em Roma, porque anteriormente Santa Bibiana, no elogio anterior já é de Roma, no cemitério ponciano, junto à Via Portuense, São Pimênio, presbítero e Marte. Ponto. Esse é o elogio. Agora, São Cromácio, nós temos um elogio de fato, né? Exaltando algumas coisas suas. É, Aquileia era um centro importante já do catolicismo, e esse período em que São Cromácio vive é um período de combate ao arianismo, da controvérsia sobre Orígenes, da crise de São João Crisóstomo e, obviamente, das invasões bárbaras, né? Nós estamos aí às portas da queda de Roma, de algum modo. Então, é, é um período em que a igreja é extremamente
producente, extremamente. Nós temos muita coisa desse período, São Jerônimo é desse período, mais ou menos, e ao mesmo tempo é um período em que a sociedade, o mundo ao redor está caindo e a igreja está se edificando, sabe? Então, realmente, um período próximo de Santo Ambrósio, próximo de Santo Agostinho, um período extremamente florescente. Deixa um destaque aqui, São Cromácio, temos até agora destaque Santa Abacuque, Santa Viviana e São Cromácio. No quinto elogio, na ilha Palmarola, na Ligúria, também região da Itália, tá? Eu não estou enxergando muito bem meu mapa aqui, eu estou mudando as configurações, tá meio difícil de ver e eu não vejo meu retorno, mas vocês estão entendendo que eu estou na Itália aqui, tá? Vou afastar um pouco mais para a gente ter aquele contexto. São Silvério foi papa, faleceu em 537, mas ele foi um papa deposto no início do século VI, durante a Guerra Gótica, a tentativa do imperador Justiniano de recuperar a Itália para o Império do Oriente. Então nós já tínhamos aí, né, já tínhamos Roma, o Império Romano, que foi cindido enquanto ambos impérios estavam existindo, se dividiu o poder, né? Tivemos um período de tetrarcas também, dividido em quatro. E quando cai o Oriente não cai. Então, nós vamos ter vários momentos de investidas, de tentativas de retomada, etc. E esse é um deles, tá? O Papa que foi apoiado pelo rei Teodato, que era um rei ostrogodo, que reinava naquele momento. E ele foi acusado com provas forjadas. Então, foi deposto e morreu exilado por conta é um martírio político de alguma forma, né? Ele não é mártir, mas é mártir, perdão, mas viveu um período longo de tortura política, digamos. Esse é um elogio também que ele é um elogio mais longo, é bonito na ilha de Palmarola, na Ligúria, também região da Itália, o passamento de São Silvério. Isso porque provavelmente quando diz que é o passamento, em geral, nós temos ou tivemos outras festas relacionadas ao santo, tá? Então, é para deixar claro que a gente está falando sobre o nascimento para a vida eterna, a morte dele, São Silvério, Papa e Mártir, que não querendo reabilitar Antimo, bispo herético de Constantinopla, deposto pelo seu antecessor Santo Agapito, por ordem da imperatriz Teodora, foi privado da sua sede e enviado para o exílio, onde morreu consumido por muitas tribulações. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, se eu não me engano. Eu já falei naquele curso que volta e meia eu comento. É, nós tivemos dos grandes problemas que depois foi causar o cisma do Ocidente, é que no Oriente o Império e ah, o, o Patriarcado foram se tornando algo muito ligado e o Patriarcado foi ficando submisso, né? De algum modo, a Igreja Oriental foi ficando cada vez mais submissa e nessa submissão ao Império foi ficando insubmissa ao Papa, né? Então, isso aqui a gente já vê 500 anos antes, quase, essa um esboço disso. No sexto elogio, no mosteiro de Grenendal, na região de Bruxelas, o beato João Ruysbrock, presbítero e cônego regrante que expôs ensinamentos admiráveis dos vários graus da vida espiritual. Conhecido como Doutor Admirável. Aqui nós já demos um salto para 1381, tá? É o que nos indica o martirológio romano. Foi um cônego regrante, um tipo de vida religiosa, né? Um agostiniano. Inclusive, a gente pode falar sobre isso também no curso dos pilares da fé, dos pilares
da ordem. Eu falei sobre isso também. É um curso que não está aberto, eu não estou fazendo propaganda dele aqui, mas de fato é um conteúdo que a gente pode voltar a abordar. E foi um grande místico e com obras, né, a gente pode encontrar não só sobre a vida dele, mas obras dele. Então, é um santo que dá para dar um destaque, um beato que dá para dar um destaque. Papa Silvério também, no final, hoje nós temos, 10 elogios no total, vários deles valem a pena serem destacados, cada um sobre um aspecto. Mas vamos ao nosso sétimo. Nós temos uma, Clarissa, Beata Maria Ângela Storch, em Múrcia, na Espanha, 1665. Uma mística também ligada ao ofício divino. Para quem não sabe, o ofício divino é a liturgia diária, né, o ofício das horas, que é, parte da vida do sacerdote, dos religiosos, mas que a igreja convida todos os fiéis. Então já deixo aqui uma indicação, procurem aí Liturgia das Horas. Eu não sei se hoje é liturgia das horas.online ou .org, é um site que tem, todos os dias, porque a Liturgia das Horas é um conjunto de orações, de meditações dos salmos, etc. Então ela é encaixada, são vários encaixes que montam aquela liturgia. Tem no YouTube rezada em português, então também vale procurar. Ba Procura a Liturgia das Horas, tem várias as horas canônicas. Eu indico as laudes, que é o que eu faço, mas tem vários momentos, várias horas ao longo do dia que dá pra fazer. Pega o que é melhor pra ti. Mas voltando então, foi uma mística ligada muito ao ofício divino, conhecida como mística do breviário. Na Espanha, já num período, né, 1665, nós temos já uma ligação aqui com a nossa história brasileira, inclusive. E o martirológio nos indica que foi muito humilde e dedicado à prática de penitências, dava conforto e bons conselhos, tanto às monjas como aos leigos. De alguma forma, ele é um dos pilares das clarissas na Espanha, tá? Naquele momento, foi uma das beatas que sustentou e ajudou a manter a o carisma das clarissas, que são as franciscanas, digamos, né, as clarissas são de Santa Clara, a vertente feminina da ordem de São Francisco. No oitavo elogio, na Polônia, o beato Rafael, presbítero da ordem dos frades menores conventuais que durante a peste visitava os enfermos, vamos mudar para lá, de Cracóvia para os assistir piedosamente e proporcionar-lhes uma digna e cristã morte. Na Polônia, aqui. Normalmente os santos que a gente tem visto da Polônia, eles têm relação com o século XX já, com todos os terrores que nós tivemos ali, mas esse é um santo que morreu em 1741, franciscano conventual, no período da peste. Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver nos últimos dias aqui, pelo menos. Mas é um santo bem, bem venerado na Polônia e foi beatificado por São João Paulo II, é um beato bem venerado, foi beatificado por São João Paulo II. É, vale, vale também ver sobre ele. No nono elogio, aí nós vamos para o nosso. Hoje tivemos poucos períodos, né? Hoje nós não tivemos, na verdade, nenhum daqueles que a gente costuma ter, exceto esse agora, em Manresa, cidade da província de Barcelona, 1976. Quem acompanha aqui já deve imaginar do que a gente está falando: Guerra Civil Espanhola. Os beatos Jaime Bertino e Leão Justino, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que durante a violenta perseguição contra a igreja em ódio à religião foi conduzido ao glorioso martírio. Foram beatificados depois de 2004, tá? Estão na adição já. Mas esse é o contexto dos irmãos do martírio na Guerra Civil, são irmãos lassalistas.
foram beatificados pelo Papa Bento XVI. Em geral, nós vamos ter muitos mártires que são beatificados e têm suas festas junto, de acordo com a sua ordem religiosa, né? Vários da mesma ordem, ou de acordo com o episódio em que foram martirizados. E no 10º elogio nós temos então o beato João Slezhiuk, bispo ucraniano. Vamos à Ucrânia. Bispo ucraniano, vou botar um pouco mais afastado aqui. Ucrânia é um país grande, você tem que ver de longe. Aqui até apareceu o nome dela. Mártir que, sob um regime hostil a Deus, exercendo infatigavelmente seu ministério clandestino em 1973. Não sei se eu preciso falar o que era aqui, né? Vocês já sabem. Influência da União Soviética. Exercendo infatigavelmente seu ministério clandestino entre os fiéis do rito bizantino e permanecendo impavidamente fiel a Cristo perante seus perseguidores, recebeu do Senhor a coroa eterna. Morreu em 1973, tá? Foi bispo, exatamente. E foi morto num gulag. É isso que eu tava procurando, foi morto num gulag. Ele foi consagrado como coadjutor e logo depois ele foi preso, foi para um gulag, sofreu 2 prisões em sequência e morreu em 73. Foi beatificado por São João Paulo II em 2001. Pessoal, ficamos por aí. Nós temos um que vale citar, eu não, confesso que eu não encontrei muito sobre isso, mas em alguns lugares nós temos uma possível festa de Santa Demétria, que seria irmã de Santa Bibiana, em tradições mais antigas, mas a gente não tem isso no martirológio atual. Talvez fosse uma festa antiga ou uma devoção popular antiga. Não encontrei isso. Se alguém já ouviu falar, comenta aqui. Mas terminamos aqui. Hoje tivemos 10 elogios apenas. Impressionante que a gente tem 17 elogios ou 10 elogios, o vídeo dura o mesmo tempo, né? Mas é isso. Se algum santo chamou a atenção de vocês, se vocês ficaram com dúvidas, comenta aqui, curte esse vídeo, lembra do sininho para que o vídeo de amanhã, mesmo que seja na hora que tu não tá acostumado a ver, que ele saia na hora que tu não tá acostumado a ver, ele te notifique e tu possa ver no teu horário mais flexível aí. E te inscreve no canal, vai lá no Instagram. Vamos criar esse hábito juntos aqui de pesquisar. O que eu faço aqui não é vir dar uma aula sobre os santos, é pesquisar junto com vocês, trazer minimamente o que eu já estou acostumado, algum conhecimento que eu tenha, mas que é o que vocês podem fazer, ou vocês podem usar o Google, digitar, pesquisar, usar o ChatGPT, obviamente, não é confiável, não sei, mas para ter uma referência já é excelente, tá? Para começar uma pesquisa. Isso certamente vai ajudar vocês. Criem esse hábito, façam isso comigo, podem fazer isso sozinhos, mas que vocês criem o hábito de conhecer os santos do dia, de ver o que a igreja prescreve pra gente naquele dia, conhecer aquelas vidas que a igreja indica. Tá bom? Ficamos por aqui e eu te vejo amanhã. Tchau.